Boa. Agora sim, estamos ao vivo aqui para mais uma live da Suno Asset. Hoje o tema é SNID 11. Como a gente está em oferta pública, muitas das perguntas que são de projeção, de para frente, olhando para frente, a gente não vai conseguir responder, mas vocês também podem fazer perguntas de outros fundos para a gente aproveitar o tempo. Eu vou começar fazendo um rápido panorama sobre o mercado de infraestrutura, mercado de debêntures, e falar um pouco do passado do fundo até então. Depois a gente abre para perguntas. Já vão deixando suas perguntas aqui, por favor. Já deixa a sua pergunta aqui no chat. Já temos algumas perguntas aqui. Muito bem. Vamos lá. SNID 11, Suno Infra Debêntures. O mercado de debêntures é um mercado que, depois da resolução do Conselho Monetário Nacional, que mexeu nas regras da LCI, LCA, CRI e CRA, a gente percebeu um aumento na demanda por debêntures incentivadas, debêntures que seguem a Lei 12.431. Não é a debênture de infra, da nova lei. Essa eu não vi ainda nenhuma debênture da nova lei. Mas as debêntures já emitidas foram reprecificadas, o preço delas aumentou, a taxa, consequentemente, diminuiu. Então, a gente observou isso no mercado. Então, também vimos uma demanda crescente pelas cotas dos FIINFRA, que tiveram um preço corrigido para cima. Vários dos FIINFRA, se você observar bem, você vai notar, tiveram seus preços aumentados por demanda de investidores. E isso é uma notícia boa para quem tem cotas de FIINFRA e quem pode aumentar a sua posição, caso tenha um direito de preferência ou coisa do tipo. Muito bem. E na carteira do SNID 11, uma das debêntures pré-pagou, né, o devedor pagou antecipadamente, pagou uma multa, então o SNID recebeu o dinheiro de volta de uma das debêntures com multa, uma boa receita para o fundo. O CDI vem caindo, então, quanto mais receitas extras a gente tiver, melhor para que a gente possa cair o patamar de rendimentos numa velocidade menor do que o próprio CDI, ou demorar um pouco mais para cair, como a gente já está demorando, né? A gente, até o mês de fevereiro agora, amanhã é Datacom, amanhã é data de pagamento, a Datacom foi semana passada, e repetimos R$ 1,15, e vários dos fundos em CDI já sentiram essa diminuição na distribuição, os fundos com participação em CDI, que é o caso do SNID. Então, somente isso venceu uma debênture, a gente está analisando a sua reaplicação. O dinheiro da subscrição entrou na conta do fundo hoje, a gente ainda tem algum tempo para montar uma carteira, como vocês já sabem do prazo, né, de até 180 dias para montar uma carteira de 2/3 de debêntures incentivadas. Então, temos ainda algum tempo. Nenhuma outra novidade na carteira, a carteira se mantém a mesma, com exceção desse pré-pagamento de uma das debêntures. Então, a gente tem uma debênture a menos agora, mas devemos alocar em ativos que a gente já tem e aqueles que a gente tem uma participação um pouco menor, e com dinheiro novo a gente vai fazer uma diversificação um pouco mais relevante. Tá bom? Vamos aqui aos cumprimentos. Tiago, opa, boa noite aqui de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Tem um boa noite de Campina Grande, na Paraíba. Eu fui a Campinas hoje, mas não é Campina Grande. Campinas é grande, mas aqui em São Paulo. Temos um boa noite aqui do Marcelo, no Manuel. Está aqui ligado na live também o Diego Batista Leão. Turma, podem soltar perguntas aqui para que eu responda. Perguntas do SNID, perguntas de outros fundos também, porque um fundo, quando está em oferta, a gente fica muito limitado, né? Não dá para falar muito de
desse fundo, principalmente de expectativas, só do que está nos prospectos. Essa é uma oferta sem prospecto, é uma oferta... Boa noite, Guaranhuns aqui. É uma oferta sem prospecto, é uma oferta que foi focada nos atuais cotistas, privilegiando o direito de preferência. Por isso, a gente fez uma oferta até mais rápida, mais leve do que o normal. Boa noite, não tenho esse na carteira, são 5... Me dá 5 bons motivos para aderir. Mário, vamos lá. Esse fundo, ele é um fundo de renda fixa, que investe em ativos de renda fixa. Então, a tendência é ele ter uma volatilidade menor. Então, ele já vem apresentando uma volatilidade menor e a tendência é que ele continue com um comportamento parecido. Vitor, se acontecer uma crise de 2008, se acontecer uma pandemia, se acontecer 3 anos de PIB para baixo, se acontecer... Bom, quando as crises acontecem, os ativos sacodem, mas a tendência é esse ativo, o SNID 11, oscilar menos do que a média do mercado, porque ele tem essa característica. Então, ele tem uma característica de menos oscilação. Ele tem também um risco de crédito menor do que a média. As empresas emissoras das debêntures que nós compramos são empresas ou de capital aberto, ou são empresas até, ou ainda não de capital aberto, capital fechado, mas com um porte relevante, demonstração financeira robusta. A gente não coloca nesse fundo ativos de risco muito elevado. Então, a gente tenta comprar ativos high grade, ou seja, de alta nota de rating, alta nota de crédito, uma boa nota de crédito que reflete baixo risco de crédito. Esse é o nosso objetivo com esse fundo. Um outro bom motivo para você avaliar o seu investimento SNID. Ele é isento de imposto de renda nos seus rendimentos. Um quarto motivo é que ele é isento de imposto de renda no ganho de capital. Esse é um diferencial perante os FIAGROS e os fundos imobiliários, porque FIAGROS e fundos imobiliários também têm isenção dos rendimentos, mas não tem isenção no ganho de capital. Se você compra uma cota 100, ela vai para 110, esses R$10 de ganho e você vende. Esses R$10 de ganho de capital são tributados nos fundos imobiliários e no FIAGRO em 20%. Então, R$2 por cota você vai pagar de imposto. No caso de FIINFRA, não tem tributação, não há tributação sobre o ganho de capital, nem sobre o rendimento. Então, ele é duplamente isento, então ele tem um diferencial sobre os fundos imobiliários e FIAGROS, que são ótimos. E acho que esses são os principais motivos. O quinto principal motivo é você diversificar a sua carteira. Se você já tem fundo imobiliário, já tem FIAGRO, é muito saudável para a sua carteira você se expor ao setor de infraestrutura, um setor que tem uma grande previsibilidade de fluxo de caixa das empresas. São empresas que, por terem um fluxo de caixa muito previsível, acabam tendo um risco muito menor. Então, quantas empresas elétricas você já viu quebrar? Eu vi a Light com dificuldades. A Light é um destaque que está, de fato, em dificuldades, mas quantas empresas elétricas existem no Brasil e as outras estão todas muito bem, sendo muito bem tocadas. Outros setores, por exemplo, varejo, tem vários nomes com problema, né? Setores mais cíclicos, né, você tem problemas com alguma frequência. O de infraestrutura, normalmente, você não tem grandes problemas. E quando tem problemas como a Light, por ela prestar um serviço muito relevante, imagina, ela fornece energia para a cidade do Rio de Janeiro e em torno. Então, há um esforço grande para a recuperação dessa empresa para que o serviço seja mantido. Às vezes o acionista perde o dinheiro, zera, mas a empresa tende a continuar. E é um exemplo aqui, estou dando um exemplo de uma coisa ruim do setor, estou dando um exemplo ruim do setor, mas que destaca como o setor como um todo é formado por empresas de altíssima qualidade. Quando uma dá problema, é um destaque grande.
Outros setores já não têm essa característica. Tem muitas empresas entrando em dificuldade e saindo com mais frequência. Quando os recibos de SNEL 15 vira cota de SNEL 11? Eu não tenho a data, a gente não tem esse calendário, a oferta pode ir até o final de abril, então eu diria para você que não antes do dia 15 de abril. Não sei se vai ser no dia 16, mas eu posso te garantir que não é antes do dia 15 de abril que os recibos de SNEL viram cotas de SNEL. Wilson, boa noite. A corretora já debitou o valor hoje da subscrição. Vou ter direito às sobras, né? Vai ter direito às sobras, né? Sim. A gente não sabe ainda, ou a gente não publicou ainda, na verdade, o percentual, mas para quem subscreveu uma cota vai poder subscrever algumas outras. Esse número, algumas outras, será publicado bastante em breve. Vitão, tem chance do SNID dar muita sobra? Só peguei uma cota na subscrição, tenho que chegar... a resposta da pergunta anterior. Tem chance, o número a gente vai divulgar o mais rápido possível. Aí. Hoje ainda é o dia do pagamento, então hoje ainda pode fazer no escriturador, então esse número deve sair não antes de hoje à noite, ou provavelmente sai amanhã. A liquidez desse papel é boa? Não, não é muito boa, Thiago. Os FIINFRA, de maneira geral, têm uma liquidez menor do que os FIAGROS e os fundos imobiliários de mesmo porte. O nosso fundo, proporcional ao PL dele, tem uma boa liquidez, mas é uma liquidez baixa, porque o PL dele ainda é baixo. Se você quiser montar uma posição, na oferta não vai ter problema nenhum. No secundário, a cota não tem tido muitos vendedores, talvez você possa ter alguma dificuldade de montar, mas se você quiser realmente comprar, sugiro deixar uma ordem no book, talvez você consiga ter a sua ordem executada. Vamos aqui, o Adriano fez a subscrição pelo Itaú Corretora, até agora nada de debitar. Adriano, enfim, não sei como é que é a Itaú Corretora, se ela debita de todo mundo só no final do dia. A corretora que eu uso não é a Itaú Corretora, ele já debitou. Né? E meu assessor já me mandou uma mensagem hoje de manhã, ei, sua conta é negativa, bota o dinheiro. Aí eu fui lá, resgatei um fundo de renda fixa e cobri a minha conta. Então, a minha debitou hoje, eu posso garantir para você que a minha debitou hoje. Qual setor que o SNID está mais exposto? O SNID está mais exposto ao setor de energia. É o que ele está mais exposto. Mas no relatório gerencial você consegue ver uma pizza, uma distribuição dos setores, para que você possa ver todos os outros, e o que ele está mais exposto é energia. O Breno aqui está ajudando o Adriano, né, por uma questão de talvez não ter limite operacional. Talvez o teu pedido de subscrição não foi acatado pela sua corretora. Às vezes acontece, tá? E o Breno também está dizendo que na XP e no BTG debitou normalmente. Obrigado, Breno, aqui pela contribuição. Agradeço bastante. Turma, e aí? Mais perguntas, mais dúvidas? Vamos lá. Se não tem dúvida, a gente já encerra. Deixa o conteúdo mais direto ao ponto. Mais enxuto. Qual o valor patrimonial do SNID hoje? Muito perto de R$100. Muito perto. Estava 90, quando a gente decidiu fazer a oferta e registrou, estava 99 ponto alguma coisa. Com os custos da oferta, a oferta foi feita em R$100,18. Então, o valor patrimonial foi bem perto de R$100. O Adriano falou, dinheiro tinha. Enfim. Adriano, espero fortemente que o Itaú debite sua conta aí entre hoje e amanhã, que você veja esse débito no seu extrato, porque de fato o pagamento é hoje. Então, se não for pago hoje, se o Itaú não pagou hoje, a gente não vai conseguir
colocar você na próxima fase de sobras em montante adicional, tá? Enfim. Se eu posso explicar como é que o que a relação entre as garantias das debêntures, como são, né? A debêntures, elas têm garantia, às vezes real, às vezes quirografária. O que é quirografária? É sem garantia. É garantia de que a empresa falou que vai pagar e com a capacidade de pagamento dela, ela paga. Porque se ela não pagar, você executa e vai lá, o juiz bloqueia o dinheiro na conta da empresa. Se a empresa entrar em dificuldades, aí sim você vai entrar numa fila junto com os outros credores para poder receber. Então, as debêntures, elas, em alguns projetos, elas têm garantia. Então, a gente tem uma debenture que é rodovias... Rota dos Grãos. Rota dos Grãos é uma rodovia que foi... A debenture nasceu lá atrás, a gente entrou no mercado secundário, quando já estava muito perto de pedagiar, então já tinha passado bastante dos riscos, mas a debenture nasceu lá atrás, quando eles precisavam de dinheiro para fazer obra, para deixar a rodovia num padrão tal, e depois colocar a praça de pedágio, e depois a concessionária passar a ter receita, e depois passar a ter condição de pagamento. Essa era uma operação mais arriscada lá no início, hoje já está bem melhor endereçado esse risco, mas era uma operação mais arriscada lá atrás, portanto é uma operação que conta com garantias, né? Algumas outras debêntures de empresas muito grandes, de notas de crédito muito elevada, risco de crédito muito baixo, é só o balanço da empresa mesmo, é só a capacidade de pagamento da empresa, não tem garantias adicionais, mas isso é o mercado normal. Debêntures é um mercado que opera, na sua grande maioria, com a garantia quirografária, ou seja, sem garantia. Diferente do mundo dos CRI, do CRI, e dos CRA, do CRA, do imobiliário e do agro, que normalmente as empresas emissoras são muito, muito mais frágeis, são muito menos robustas, têm muito menos governança, e aí o que faz equilibrar esse risco normalmente é ter alguma garantia, algum imóvel, uma carteira de recebíveis, alguma coisa que dê um equilíbrio entre o emissor mais frágil, mas com garantia, se equipara ao emissor mais forte, sem garantia, em alguns casos ali. Então, as debêntures normalmente não contam com garantia real, tá? Marcelo está perguntando se eu posso comentar aqui sobre a viagem do Thiago e do Tassiano, sobre ligação nos Estados Unidos, o Snag pretende entrar nessa temática. Sim, a gente pretende entrar nessa temática. Eles não foram passear. O Thiago já está de volta, inclusive, o Tassiano ainda não. Mas que viagem foi essa? Nebraska é referência em irrigação. Nebraska era um estado em que o regime de chuvas não era tão bom quanto alguns outros estados, mas eles têm um aquífero enorme lá, e então irrigação foi a solução que eles arrumaram para sair de uma produtividade menor do que a média dos Estados Unidos para uma produtividade maior do que a média dos Estados Unidos. Então eles são referência em irrigação. O Brasil hoje é irrigado, bastante irrigado em alguns pontos, mas de maneira geral ainda tem poucos lugares irrigados. E Nebraska, o estado de Nebraska, tem mais pivô de irrigação do que todo o território brasileiro. Eu vou repetir, o estado de Nebraska tem mais pivô central de irrigação do que todo o país brasileiro, todo o Brasil, tá bom? Então, foi uma comitiva, uma missão que focada em irrigação, nos Estados Unidos. Estava presente, liderando inclusive essa comitiva, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, junto com produtores rurais e pessoas dos mais variados perfis. E a gente tem aí o gestor de crédito, ele quer financiar alguém que tenha capacidade de pagamento. E ele quer fazer com que o dinheiro do empréstimo aumente a capacidade de pagamento desse devedor. Então, quando eu empresto um dinheiro, eu empresto dinheiro para o cara
aumentar a produtividade dele para que ele aumente o fluxo de caixa livre dele, para que ele consiga, para que a chance dele me pagar seja maior, né? Então, quando você financia irrigação, quando você financia armazenagem, quando você financia algo que o dinheiro de curto prazo dos bancos não é o suficiente, porque o retorno desse investimento é um retorno um pouco mais longo, quando você vem com o Fiagro, que é um fundo perpétuo, um dinheiro que não é sacado, então eu posso fazer uma operação um pouco mais de longo prazo, aumentando a produtividade dele, fazendo com que a capacidade de pagamento dele aumente, diminua o meu risco, é um negócio que casa perfeitamente. Casa perfeitamente. Então, irrigação é um negócio que a gente é super animado com isso. Então, a gente não viajou lá para ver de qual é, a irrigação é bom. Não, a gente já está falando de irrigação aqui internamente há muito tempo, porque você com irrigação, você diminui o teu risco climático, você aumenta a tua produtividade, lugar que é grão, por exemplo, você garante que você vai ter uma segunda, às vezes uma terceira safra, e isso aumenta muito a capacidade de pagamento da dívida dos nossos devedores. Isso diminui muito o nosso risco como credor. Portanto, essa foi uma viagem muito importante. Eles vão trazer muitos insights para que a gente consiga trabalhar aqui no SNAG. Então, é uma cabeça assim do SNAG mesmo, de ter feito essa viagem, uma oportunidade muito grande. A gente agradece, inclusive, o convite de participar dessa viagem, que para a gente vai ser já está sendo, foi, né, um grande aprendizado. Pergunta, FIINFRA hoje... A FIINFRA está atualmente com um ágio no secundário, então melhor opção é entrar na subscrição, no primário. Tão simples quanto você quer comprar por 105 ou 100 reais? Essa pergunta ficou mais fácil de responder. Sim, é o que eu fiz. Digo, porque o CRI-CRA tem garantias reais. Essa aqui ainda é a pergunta do Breno, lá de cima. Sim, o CRI-CRA tem garantias reais porque os emissores não têm tanta robustez como o das debêntures. Vamos lá, Diego Rebouças. Vitor, e o Café 11 vai estar aberto para investidores não qualificados? Vamos lá. Ele é um FDIC, então a cota sênior pode ser comprada por investidores qualificados. Essa não é uma regra da SUNA, essa é a regra da regulação. Se a regulação mudar, o público-alvo pode mudar. Se a regulação não mudar, o público-alvo precisa ficar ainda como qualificado. Então, tem uma oferta para investidor qualificado acontecendo, não estamos fazendo alarde nem nada, a gente está falando com alguns grandes, alguns poucos e grandes investidores, e depois dessa oferta encerrada, ele vai listar em bolsa para que todo mundo qualificado possa acessar e comprar. Vitor, qual é a data? Não temos uma data para encerramento, então vai ser depois dessa data, então eu diria que não antes de abril. O Café 11 não vai estar disponível, apesar dele já estar formalmente listado, só que as cotas que o SNAG comprou, ele comprou numa oferta para profissionais, então essa cota ou espera um lock-up muito grande, ou espera encerrar a oferta para qualificado que está em andamento. Vitor, tem um comprovante de subscrição, se o Itaú Corretora não debitar, posso fazer uma reclamação na B3 contra ele? Deixa eu falar genericamente aqui, eu não quero incitar motim nem nada, nem falar nada contra o Itaú, que é uma grande instituição. Deixa eu te falar o que acontece nesses casos. Já aconteceu comigo, tá? Eu já pedi uma subscrição, eu tinha o comprovante do pedido de subscrição, e por um erro operacional da corretora, não foi o Itaú, foi outra corretora, por erro operacional dessa corretora, o pedido de subscrição não foi processado, e eu fiquei de fora da subscrição. O que aconteceu? Eles compraram, eu falei, não precisou entrar na justiça, não precisou notificar a BT, nada disso. No próprio atendimento, eu falei com eles, olha, eu queria aquele ativo, eu pedi para subscrever, e vocês não subscreveram. Eles falaram, realmente, me desculpe, você tem razão, eles compraram no secundário, no preço que estava,
Eles compraram no secundário e a diferença do secundário para a oferta, eles creditaram na minha conta como correção operacional. Esse crédito na minha conta, inclusive, eles imagina que seja R$1.000 de diferença, só para ficar fácil. Eles creditaram alguma coisa como R$1.300, só para dar um exemplo, cobraram R$300 de imposto, porque é uma pessoa jurídica pagando uma pessoa física, e deixaram R$1.000 para mim de forma líquidos, que era de fato, os R$1.000 eram de fato a diferença. E esse papel me foi enviado no final do ano e eu declarei imposto de renda, declarei esses R$300 recolhidos. Engraçado que lá na minha declaração de imposto de renda, depois do mais e menos lá, teve até um reembolso. E eu acho que nesse meu exemplo aqui de R$300, esses R$300 até voltaram para mim. Então eu acabei tendo um reembolso maior do que aquela diferença por uma questão tributária. E então isso acontece às vezes. Os erros operacionais, as corretoras costumam bancar, elas não deixam isso para a justiça ou você fazer a ouvidoria na B3. Acho que não precisa seguir por esse caminho como caminho principal. Fala no atendimento, espera amanhã. Se não debitar, você notifica, você entra no atendimento da sua corretora, fala, olha, não debitou, eu tenho aqui o comprovante de subscrição, e você provavelmente, eu torço para que isso aconteça, você provavelmente vai ser atendido, eles vão verificar se foi o caso de não subscreverem mesmo, e aí eles compram no secundário, acreditam para você a diferença da oferta para o secundário. Foi isso que aconteceu comigo, pessoalmente, no ano de 2022, tá? Eu tive uma experiência dessa. Existe uma expectativa de melhoria do indexador mais no SNID com a atual oferta? Não, a gente vai manter CDI. Porque ir para IPCA, acho que tem que ter uma live só para isso. O IPCA e o CDI futuro, o IPCA, expectativa de IPCA e o CDI futuro, eles já estão embutidos um no outro, e a diferença é o título da NTNB. É o Tesouro IPCA+. É aquele cupom ali. IPCA. Então, assim, olhando para frente, não tem como saber o que vai ser melhor. Ah, Vitor, é óbvio que o CDI vai cair. Eu sei, mas você já está embutido que o IPCA vai cair. Né? E a IPCA mais 5. O CDI ainda paga 11. Estou arredondando aqui. Então, está dada já o nível de inflação. Só vai ser melhor IPCA se a inflação for maior do que o esperado. Mas se a inflação for menor do que o esperado, era melhor realmente ter ficado no CDI. Então, olhando para frente, CDI e IPCA+, é igual. É exatamente igual. Mas isso é uma live só para isso, um conteúdo para isso, um capítulo de um livro para isso. Você precisa entender que finanças, que mercados, de maneira geral, principalmente o mercado de renda fixa, isso é o valor do dinheiro, o preço do dinheiro, o indexador de títulos de renda fixa, isso é muito arbitrado nas curvas de juros reais e juros nominais, e a resultante disso é uma inflação implícita nesses ativos. Então, se eu compliquei aqui, eu peço desculpa, mas o indexador do SNID vai ser e continua sendo o CDI. O assessor do Breno, lá do BTG, disse que a CNME só em novembro de 2004 libera para varejo de negócios, mas na XP consegue comprar uma cota teste. Eu não sei qual a fundamentação do seu assessor, mas a partir do momento que a cota passa por uma oferta pública, como passou, encerra-se uma oferta pública, como a gente encerrou na semana passada, e já converte os recibos da oferta em cotas, como já está convertido, essas cotas que passaram por esse processo estão absolutamente livres para serem negociadas para todo mundo. Então, nenhuma corretora deveria bloquear o SNME para nenhum tipo de público, seja profissional ou qualificado. Todo mundo está liberado para comprar SNME, porque ele já passou por uma oferta, já encerrou. Provavelmente o sistema das corretoras ainda está travado, porque alguém esqueceu de ir lá e tirar essa trava, que eu imagino que seja manual. Não deve ter um grande sistema que lê todos os encerramentos de oferta para saber que um ativo saiu
de qualificado e agora é para público em geral. Isso não acontece com tanta frequência, acho que não justifica desenvolver um sistema para isso. Deve ser manual e por isso faltou alguém lá apertar um botão e não tem como saber se as cotas são da primeira ou da segunda oferta, porque é um ativo fungível, então essas cotas já deveriam estar liberadas para todos os investidores. O complemento que eu não entendi. Na XP já está liberado, no BTG ainda não. Então, assim, o BTG está com uma configuração no home broker que esqueceu de levar em consideração o encerramento da oferta e liberação das cotas. Aqui o Marcelo. Vitor, a pergunta não foi em linha de trocar os indexadores, mas se o indexador CDI+, vai melhorar com as novas debêntures que são controladas por... sim, a gente vai comprar... Então, você está falando do spread de crédito. A gente vai comprar debêntures agora que rendem mais do que a média das debêntures compradas anteriormente. Então, provavelmente o carrego do fundo deve aumentar um pouquinho. Lembrando que o CDI está caindo, mas o spread de crédito deve aumentar um pouquinho, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Turma, estamos caminhando aqui para o final. Eu agradeço muito a participação de vocês. Se eu deixei alguma pergunta sem responder, tem uma caixinha de perguntas aberta no meu Instagram, @VitorLopesDuarte, está lá uma caixinha de perguntas aberta. Se você não conseguiu fazer aqui para todo mundo ver, vai na caixinha de perguntas, faz lá que eu vou responder. Valeu, muito obrigado, boa noite, até a próxima.